Pelas mãos dos seus servos fiéis, o Senhor vai operar, lavar as minhas chagas e o corpo então regenera. Com o poder do teu amor, a cura plena eu terei. Renova as minhas forças, com mais fé eu orarei. Cura-me, Senhor, liberta, por favor, o meu espírito em dor. Salva-me, Senhor, Santo Rei, meu Salvador, envolvida em tua luz, foi teu amor que me curou. Quero adormecer, Senhor, nos braços da resignação, enxergar as provações como sinal do teu perdão. Compreender que o teu tempo é sagrado, ó Senhor. O momento da prova é agora, rendo-te graças com louvor. Cura-me, Senhor, liberta, por favor, o meu espírito em dor. Salva-me, Senhor, Santo Rei, meu Salvador, envolvida em tua luz, foi teu amor que me curou. Cura-me, Senhor, liberta, por favor, o meu espírito em dor. Salva-me, Senhor, Santo Rei, meu Salvador, envolvida em tua luz, foi teu amor que me curou. Envolvida em tua luz, foi teu amor que me curou. Oremos. Quando o Divino Mestre Jesus asseverou que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração, ele quis nos ensinar a lição das coisas mínimas, pois aonde vivemos ainda está repleta de irreflexões. Raros ainda os que começam a refletir seriamente na vida e nos deveres, e o quanto ainda temos descuidado das coisas pequeninas. Lembremos que grande é o oceano e minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. É indispensável cuidar do plantio. A semente de mostarda que Jesus se refere significa o nosso gesto, a nossa palavra, o nosso pensamento. Alguma coisa pequenina tem de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. Quantas vezes Jesus nos ensinou e ensina que o reino dos céus está dentro de nós. Então, é em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho divino. Nós ainda vivemos no círculo de males, criados por nós mesmos, devido à invigilância na escolha das sementes espirituais. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda dos reinos dos céus. Peguemos esses grãos e os semeemos em nosso interior e receberemos de Jesus todo o auxílio necessário. O Senhor nos concederá a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno. Aprendamos a ciência de começar, a nossa semeadura crescerá e atingiremos elevadas edificações. Jesus não nos ampara, Ele nos distante e nos inspira. Lembremos sempre da bondade de Jesus e tenhamos confiança e alegria. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. Na nossa leitura dessa manhã,
está em Colossenses, capítulo 3, versículo 9 ao 11. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Que assim seja. Poesia do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo espírito poeta José Duro, com o tema Soneto. Pouco a pouco sofri na terra ingrata e dura, onde o mal prolifera, onde perece o amor, entre a sufocação de um sonho superior e a esperança na morte, a triste senda escura. Até que um dia a morte amiga e benfazeja apodreceu meu corpo em sua mão gelada, e minha alma elevou-se à rutilante estrada, onde o espírito encontra a paz que tanto almeja. Algum tempo eu sofri ao pé do corpo imundo, escravizado ao pranto, aguilhoado ao mundo, prisioneiro da mágoa, amortalhado em dor. Mas, depois, a oração libertou-me da pena e pude, então, voar para a mansão serena, onde fulgura o sol do verdadeiro amor. Que assim seja. O hino de abertura, que eu tenho muito carinho por ele, porque é muito especial mesmo a letra, vai estar falando sobre a cura, que é o que nós estamos precisando há muitos séculos, há muitas existências, né? E hoje o título da nossa palestra é Tormentos Modernos. Olha que interessante, um título retirado do livro Amor Imbatível, Amor, de Divaldo, né, Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, que vai trazer todo um estudo bem profundo sobre a alma, sobre todas as dores que nós estamos atraindo para nós. E o hino cura é esse pedido de estarmos nos restaurando para então conseguirmos nos evoluir. No hino pede também mais, né, um momento em que ele foi composto, pede pela cura física, mas também pela cura moral, pela cura do espírito. E a poesia de hoje falou também sobre esses tormentos, onde o ser acaba se envolvendo na angústia, na amargura. Olha só como que esse sentimento adoecido, né, doente, né, que é a amargura, pode nos prejudicar e nos atrasar, realizando a passagem corporal para o mundo espiritual, ou seja, desencarnando, carregando ali as amarguras da vida, as decepções, nós acabamos nos envolvendo nessa baixa vibração que nos leva cada vez mais para baixo, nos prendendo ao solo, que na espiritualidade se torna ali muito físico para nós, para aquele que está com a mente adoecida, com a mente presa na última encarnação, nas dores que vivenciou e que não as aceitou.
Porque todo tormento é essa falta de aceitação. É a falta de resignar-se diante as aflições que nós mesmos, duas coisas, nós mesmos atraímos para nós, e pela lei de causa e efeito nós temos que estar retornando para estar consertando as nossas escolhas passadas. E vamos então atraindo cada vez mais essas aflições, que é de responsabilidade nos, nos preparar para uma vida nova, porque como estudamos durante a semana mesmo, né? As aflições, as dores, é aquilo que vai nos reajustar com a lei divina, que vai nos colocar de novo no caminho. Como fala Joana de Ângeles, todos nós somos amor. Toda a essência de todos, daquele que é julgado como o mais perigoso dos homens, a essência desse também é o amor. A essência de todos nós é o amor. Só que nós acabamos nos desviando durante o caminho por permitir que sentimentos, que o envolvimento com a vida material polua o nosso interior. Como já aprendemos, o que é o ódio? É o amor adoecido. Ou seja, ele está em nós. Como foi falado na oração, o reino de Deus está em nós mesmos, né? Como tem também no versículo do apóstolo Paulo de Tarso, nosso mentor amado, Deus habita em nós. Nós somos o templo de Deus. Ou seja, não tem como fugir a nossa essência. Essa essência que é o amor. Todos nós temos esse, que a gente fala assim, né? Não temos destino, temos predestinação. E essa predestinação é o que vai nos orientar a cada encarnação. A predestinação, que nós no Espiritismo estudamos, falamos, é o programa reencarnatório que vai nos auxiliar a corrigir os nossos erros, as nossas falhas. Porém, mas não existe ali a destinação, né? Porque nós somos dotados, Deus nos deu de presente, o livre arbítrio. Porém, eu digo que nós temos sim um destino único, que é nos tornarmos retornarmos, né, a essa essência pura do amor, conquistando então a felicidade eterna, que é o que nós tanto buscamos em vida, porém nos lugares errados, da forma errada. Mas a felicidade eterna é justamente retornar a essa essência pura do amor, é estar em harmonia constante com as leis divinas, trabalhando em prol da evolução de todos aqueles que ainda estão no caminho. Então, tormentos modernos. Por que modernos? Então, tormentos nós sabemos que é tudo aquilo que nos tortura, são as aflições, é aquilo que a gente se coloca em suplício de dor, por mais que em níveis diferentes, né? Tá tendo aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas a igreja aqui do lado tá tendo música, não sei se vai atrapalhar. Tá alto para mim. Então, esse suplício que a gente se coloca é essa tortura moral, mental, espiritual e que também acomete o nosso físico. E esses tormentos são atraídos por nós mesmos. Por isso que eles são, aqui no título de Joana de Ângeles, ela coloca tormentos modernos, porque eles estão relacionados com a nossa vida atual.
está relacionado com a nossa forma de viver, as nossas relações, como estabelecemos cada uma delas, a nossa vivência no trabalho, com a família, no campo pessoal, afetivo, todos os nossos relacionamentos, estar ali um tipo de envolvimento que causa esses tormentos atuais. Essa pressão que o mundo impõe. Por quê? Por que o mundo está tão pressionado, nos pressiona tanto, está tão corrido, está tão disputado? Porque vamos dizer assim, a proposta de tudo em nossa vida é evoluir. É de conquistar sempre o melhor. Ninguém quer ficar estacionado. Ninguém quer ficar parado. Todo mundo quer sempre estar em uma posição melhor do que esteve no passado. E o mundo, por ser material, visa esse campo, visa o progresso material, sem se preocupar com o espiritual. Que é o que deveria ser? Não. Mas foi assim encarado pelos que estão sempre, né, à frente da sociedade, das relações sociais, para estar então colocando ali uma carga que impulsiona a evolução material. Só que acaba que se torna um exagero dessa preocupação do material, renegando ali as outras áreas que compõem a saúde mental de cada um de nós. E quando a gente se deixa levar por essa pressão, que acaba sendo um pouco difícil de fugir, né, dessa pressão, a gente acaba se remoendo interiormente, atraindo esses suplícios, esses tormentos. No livro Medicina da Alma, no capítulo 20, vai falar sobre problemas da atualidade. Eu vou ler só um pedacinho que para a gente introduzir no nosso comportamento atual. Que, porém, apesar de nós estarmos nesse turbilhão de acontecimentos, de emoções e de tormentos, há uma soma, há ali um conjunto entre o hoje e o passado. Que passado? As nossas reencarnações pretéritas. E então, Joseph Gleber fala assim, que é o espírito que enviou essa escrita para Robson Pinheiro, né? Que é o médium que psicografou. No entanto, os excessos e abusos cometidos em cada existência física criam cúmulos energéticos que passam a integrar-se nas zonas profundas do psiquismo, de forma a liberar em cada vida os diversos problemas de ordem psicológica ou física, que guardam suas raízes nesse passado em que muitas das vezes delinquiu. Então aqui, o espírito de Joseph Gleber está falando que nós acumulamos no nosso perispírito essa vibração energética, esses pontinhos negros, como até mesmo trata André Luiz, né? Que vai poluindo a nossa aura, o nosso perispírito, e que não só vai estar nos acometendo fisicamente, mas como também no nosso campo mental, nos adoecendo psicologicamente. Como a gente tem falado bastante, o pensamento, as energias que a gente gera por meio tanto do pensamento, quanto da fala, quanto das nossas ações, elas são potentes demais, tanto para o bem quanto para o mal. E vem nos prejudicando, porque vem trazendo esse acúmulo de vibração de baixa
vibração, esse acúmulo de energia negativa que vai despontando a cada encarnação. E nós não somos espíritos recentes, nós estamos em uma caminhada longa, já passamos por diversas reencarnações e sem vencê-las ainda, né? Mas, claro, sempre progredindo de pouquinho a pouquinho. A cada encarnação, a gente progride. Mesmo que a gente adquira débitos juntos, a gente progride porque aprendemos. Toda experiência traz algum aprendizado, mesmo que não em toda a sua extensão, ou que a gente vai entender após o nosso desencarne, quando estivermos de retorno à pátria espiritual. Né? Então, na nossa encarnação atual, que nós já sabemos do contexto em que a Terra vivencia, ultrapassa, que é a transição planetária, ou seja, o que indica o processo da transição planetária? Indica justamente que estamos, vamos dizer assim, numa jornada. Não é no fim da jornada, que temos muita coisa para caminhar ainda, mas estamos ali, vamos dizer, no precipício. Ou a gente constrói uma ponte para atravessar, ou a gente vai cair nesse precipício. Então, nós estamos... Tem uma frase, né? Como se fosse um ditado, ou vai ou não. Ou vai ou não. A gente só tem uma escolha, que temos que escolher a de ir, né? A de seguir em frente. Ou é agora ou nunca, né? Que é o certo que se fala. Ou é agora ou nunca. Claro que esse nunca não é bem assim, porque a gente vai continuar tendo outras oportunidades. Mas em um outro planeta, em um planeta mais atrasado, que vai nos trazer ainda mais dor e sofrimento. Voltamos no começo da palestra, onde eu falei que a gente que atrai esses tormentos, esse suplício. Se nós formos enviados para outro planeta mais atrasado para continuar a nossa caminhada, isso vai ser atraído por nós. Não é castigo divino. É consequência de nossas escolhas, de nossas ações. Então, nós estamos aqui nesse ponto de estarmos realmente nos decidindo. E que decisão é essa? É decidir em avançar ou permanecer agarrado a esses tormentos, que são doenças da alma, atraídas, constituídas, gravadas em nós, formando ali a nossa personalidade por diversas vivências. Como fala aqui o espírito Joseph Kleber. É por meio desse acúmulo de diversas existências que nós vamos formando o nosso eu, a nossa personalidade. E com essa nossa personalidade, nós vamos atrair mais dores ou não, né? Essas aflições. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fala aflições, logo lembramos dos bem-aventurados, os aflitos, né? E aqui nesse capítulo, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem o título Os Tormentos Voluntários. Olha que interessante, voluntários. Nós, mais uma vez, a gente bate nessa tecla. Nós é que atraímos. A nossa caminhada, ela é formada pelas nossas ações, justamente devido a termos o livre-arbítrio. Apesar de estarmos submetidos à lei divina, à lei de causa e efeito. Então fala assim, o homem está incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais. Como falei,
o mundo está do jeito que está por justamente buscar o seu progresso pelo caminho errado. Estar depositando todas as suas energias naquilo que é perecível. Ao invés de procurar nos prazeres da alma, que são antegozo dos prazeres celestes imperecíveis, em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Então, olha só como é que fala, né? A busca, a gente se inclina justamente a buscar aquilo que nos agita e nos perturba. E qual é uma das maiores reclamações da humanidade hoje? Cada um em sua individualidade. É justamente essa falta de concentração, essa falta de calmaria interna, que não consegue estar lendo um livro, que eu não tenho concentração, porque eu não estou conseguindo me conectar com a espiritualidade, eu não consigo nem fazer uma oração inteira, justamente por essa agitação que busca. Nós estamos sempre voltados, claro que existe ali uma força do mundo que nos impera, que nos impõe essa cobrança de estarmos em constante correria. Porém, nós temos que estar separando as nossas obrigações materiais daquilo que nós temos que deixar que penetre em nosso interior. Cada coisa tem o seu tempo, né? Já foi nos ensinado isso há muitas gerações. Cada coisa tem o seu tempo. Quando você for estar fazendo uma atividade, dedique-se totalmente a ela, sem permitir as invasões externas. E o que nós fazemos hoje em dia? Buscamos realizar tudo ao mesmo tempo. A gente faz uma refeição com o celular do lado ou em frente à televisão. A gente durante a refeição, a gente atende o celular ou faz uma ligação ou está fazendo uma pesquisa. Então, ao estarmos com os filhos, né, também estamos grudados no celular, atendendo uma ou outra, ou vendo coisas na rede social. Tudo isso vai perturbando a nossa organização física. Como fala aqui no livro Amor, Imbatível Amor, existe uma briga entre o ego, que é a nossa personalidade, que é o nosso eu, com o nosso corpo físico. Então, aqui no livro vai falar sobre essa briga, essa competição, nem é competição, mas é uma briga mesmo de desarmonia, em que o nosso eu, nossa personalidade, ela está querendo uma coisa e o nosso corpo não aceita. Porque o nosso corpo, ele tem uma organização perfeita. Ele busca sempre o equilíbrio. A nossa mente já é mais volátil, vai depender ali dos nossos desejos, dos nossos interesses. E então, ela busca, nosso eu, busca aquilo, como Jesus já nos falou, né? Onde está o seu tesouro, é onde está o seu coração. Então, vai buscar aquilo que está em nossa projeção mental. Só que essa projeção mental, essa busca, esses desejos, muitas das vezes não condizem com um equilíbrio, em manter-nos em harmonia,
E o que o corpo faz? Ele reclama, ele não aceita e acaba adoecendo. Então, esses conflitos, o conflito interior entre o eu e o corpo acontece diariamente. Então, por exemplo, quando a gente se força muito a trabalhar, o que acontece? Começamos a sentir dores. Aí vem a dor no joelho. Quando a gente se força fisicamente, vem dor no joelho, vem dor lombar. Quando a gente se força muito mentalmente, vem a dor de cabeça, vem até mesmo a vertigem, porque está hoje em dia, né? O que a gente mais força ali é estando em frente ao computador, né? A tela. Então, tudo aquilo, como a gente diz, as doenças vão somando ao nosso corpo, porque são os desequilíbrios, são os desajustes que as nossas buscas mal direcionadas estão causando em nosso corpo, em nosso espírito. Porque quando o nosso corpo reclama, é porque realmente nós estamos no caminho desajustado. Nós não estamos em harmonia. E o nosso eu, que Joana chama de ego, né? Não aceita que o corpo reclame. Não dá atenção àquela dor. Não aceita que o corpo esteja reclamando. E por isso que a gente leva anos, muitas das vezes, para buscar esse reajuste. Só quando a coisa se agrava muito, a questão corporal se agrava muito, é que nós vamos estar buscando um freio, né? E aí depois a gente vai pensar, se eu tivesse com essa mentalidade há 10 anos atrás, né? De estar refazendo os hábitos, de estar buscando ali uma melhora interior, buscando ali um reajuste com o nosso corpo físico. Porque o corpo, ele vamos dizer, um instrumento que Deus nos deu, que ele funciona de forma automática, de forma mecânica, né? É um instrumento, é uma máquina que nos possibilita estar aqui encarnados. Então ele tem ali um programa, tem uma programação. A nossa mente, como eu falei, é volátil, o nosso eu é volátil, que carrega, que traz de diversas encarnações, como fala Joseph Kleber, essa energia que vai impregnando o nosso perispírito. E temos então que começar esse bom combate, desde já. Aqui no livro Amor Imbatível Amor, Joana de Ângeles traz a noção da massificação, em que vai trabalhar esse conceito da perda da individualidade, que a gente vai indo com a maré, né? Nós vamos seguindo o fluxo que a sociedade impõe e acabamos ali perdendo a nossa origem. E ela fala assim: ao tempo em que as informações se multiplicam, oferecendo conhecimento de muitas ocorrências simultaneamente, aquelas que têm primazia nos veículos de comunicação, tragédias, excentricidades, violências e crimes, ameaças de morte e de guerra deixam o indivíduo inseguro, porque não dispõe de tempo para digerir e bem absorver as notícias, selecionando-as, abate-se com facilidade ou excita-se, armando-se emocionalmente para os enfrentamentos. Os avanços da ciência, aliados à tecnologia, favoreceram a vida com incomparáveis contribuições. Higiene, saúde,
comodidade e prazer, facilidade de locomoção, de cultura, programas de solidariedade e apoio, mais amplos recursos de fraternidade e interrelacionamentos pessoais. Então, com o progresso do mundo, a busca pelo material, permitiu todo esse progresso que nos dá uma condição de vida melhor. A globalização tornou-se inevitável, ganhando-se distâncias com velocidades expressivas e participando-se das ocorrências que têm lugar nos mais diferentes pontos do globo. Baniram da Terra várias endemias, erradicaram doenças cruéis, alteraram a face do planeta. Hoje nós estamos vivenciando mais uma pandemia, né? Mas muitas outras foram erradicadas. Não obstante, os nobres e úteis avanços não conseguiram impedir a violência urbana, as guerras cada vez mais destruidoras, a miséria econômica e social, os fenômenos sísmicos, o surgimento de novas e calamitosas enfermidades. Aprofundaram a sonda na psique do ser humano e desvelaram muitos enigmas que antes desvairaram, oferecendo recursos terapêuticos para minimizar e mesmo sanar muitos transtornos. Todavia, não puderam evitar distúrbios neuróticos e de pânico, as depressões profundas e outras tantas patologias tormentosas da mente. Porque acaba que a gente se preocupa muito com o lado e deixa de lado aquilo que é mais importante. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, né, que trata ali o versículo, que vai trabalhar: não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, porque você vai estar renegando um em qualquer momento. Você vai dar preferência a um do que a outro. Então, nós temos que buscar sempre o equilíbrio, porém, deixando claro para a nossa mente, para o nosso interior, que o importante é fortalecer o espiritual. E esses tormentos em que está incluído ali essa massificação que faz com que a gente se torne produto do meio simplesmente, sem estar ali com a nossa individualidade fortalecida. E o que é essa individualidade fortalecida? É estar com os nossos desejos, os nossos projetos pautados, estabelecidos em cima da nossa evolução, em cima realmente do que o nosso espírito veio buscar ao reencarnarmos aqui. Porque todos nós, antes de reencarnarmos, fizemos o nosso projeto reencarnatório. E todos nós temos gravado em nossa consciência qual é o objetivo da nossa encarnação. Por mais que a gente passe pelo esquecimento, a gente receba ali o esquecimento da vida espiritual e de vidas passadas, está em nosso íntimo, está em nossa consciência gravado o objetivo de estarmos aqui, o porquê estamos aqui. E o Espiritismo ainda mais vem nos ajudar, não de uma parte individual, mas de uma forma geral. Todos nós sabemos, graças ali aos estudos do Espiritismo, que nós estamos aqui para quitar dívidas do passado, para estarmos lapidando a nossa moral, evoluindo, adquirindo ali valores, virtudes, trabalhando o nosso interior para evoluir. Todos nós sabemos disso. E isso já é o suficiente para que a gente comece a reformular a nossa caminhada. Porém, em nosso interior, no nosso íntimo, nós temos ali gravado um objetivo, mesmo de forma subjetiva, que a gente não saiba falar em detalhes, não saiba descrever, nós temos
o conhecimento do que viemos realizar em vida. Basta que você entre em contato consigo mesma para estar fazendo essa busca, para estar alcançando as respostas de suas dúvidas, das nossas, né, lamentações. Aquilo que a gente coloca em oração, os nossos pedidos. O que nós temos pedido em nossas orações? Temos pedido para estarmos nos acertando com familiares. Temos pedido que nós sejamos, né, pais melhores. Estamos pedindo que a gente consiga estar reajustando os nossos hábitos, pedindo que nos livre de determinados vícios. O que nós estamos pedindo em nossas orações é um indicativo, é um indício, é justamente o que nós precisamos estar trabalhando constantemente, diariamente, para evoluirmos, para saudarmos os nossos débitos. Então, basta que a gente preste atenção às nossas necessidades, às nossas reais necessidades. Porque nesse mundo globalizado, nesse mundo de massificação, como fala Joana de Ângeles, a gente desvia os nossos interesses. A gente coloca como necessidades os interesses materiais que são ali estimulados pela mídia, que são estimulados pelo nosso olho do que o outro tem. Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, vai tratar sobre a inveja e o ciúme, que são dois tormentos da alma, que faz com que a gente se desvie da caminhada. Por quê? Não prestamos atenção em nós, em nossa caminhada, em nossa vida, mas sim na do outro. E isso adoece, porque inquieta. Tudo que nos inquieta adoece. Como o sono. Se a gente não dorme bem, não vamos ter um bom dia. Vamos estar desenvolvendo outras enfermidades. Então é preciso ter sempre a calmaria interna, a serenidade. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, vai estar trabalhando com Santo Agostinho sobre o autoconhecimento, sobre buscar o que está em nosso interior. Essa agitação, como fala no Evangelho segundo o Espiritismo, impede que a gente realmente entre em contato conosco. E aí a gente camufla as nossas necessidades, porque muitas das vezes a gente não quer estar diante da verdade. A gente foge. Tudo isso são as fugas, os tormentos da alma, os tormentos modernos são fugas. Porque a gente tem ali essa estagnação pela falta de resignação de não querer mudar. Nós somos ainda muito orgulhosos e queremos que as coisas aconteçam da forma que queremos. E não é bem assim, né? Não existe a felicidade plena neste mundo, existe a felicidade relativa. E conquistá-la e ter essa felicidade relativa vem muito da nossa aceitação, vem muito do que a gente faz com o nosso dia. Como vamos responder ao dia? Como vamos responder aos acontecimentos, às situações? Então, ou alguns tormentos da alma tratados, que está generalizado na nossa sociedade, é o mau humor,
o estresse, tudo isso nos atormenta. O mau humor, temos que prestar muita atenção, porque é uma enfermidade que nos afasta do outro, e a gente evolui como? Estando em contato com o outro. Nós somos seres que necessitamos nos relacionar, estarmos em sociedade constantemente. E o mau humor nos torna ali seres amargurados, como falou até mesmo na poesia, né? Trouxe aqui essa palavra, esse vocabulário, a amargura, que é a resignação, a falta de aceitação. E por que estamos tão mal-humorados ultimamente? Por que estamos tão impacientes? Por que a gente não consegue explicar uma pergunta das crianças? Por que a gente não tem tido paciência com as crianças que estão ali na sua fase de formação, que estão querendo aprender? E as crianças acabam, sabemos, que elas aprendem pelo reflexo, né? Ou seja, ela vai reproduzir ali o que ela mais vivenciar, o que ela mais visualizar. E nós estamos prejudicando a formação das crianças, das futuras gerações. Por quê? Pelo mau exemplo, né? Então, o nosso mau humor, que é algo do adulto, já está sendo constante também na rotina das crianças. Existem muitas crianças mal-humoradas, que não conseguem ali se divertir em plenitude. Porque se um brinquedo quebra, ou se cai, ou se acontece alguma coisa fora ali daquilo que se estabelece como o melhor, o certo, já entra em desespero. Isso não é, o mau humor não é característica de criança, é característica de adulto. Porém, o mau humor é normal você ter dias de mau humor, ter momentos de mau humor, mas tudo aquilo que se arrasta enfermiça a alma e o corpo. Então, as crianças que têm em casa pais mal-humorados, pais estressados, estão ficando também mal-humoradas e estressadas. Não estão sabendo lidar com os acontecimentos da vida que fogem ao padrão. Como diz, os improvisos, não sabem improvisar, não sabem lidar ali com os desvios da vida mesmo, né? Com os atrasos, com aquilo que foge do planejado. E como elas serão no futuro? Como serão essas crianças ao crescerem, ao se tornarem adultas? É uma reflexão que nós devemos fazer porque é algo de nossa responsabilidade. E aqui ela fala assim, ó. A massa absorve, devora as expressões individuais e consolida as paixões perversas. A diluição terapêutica do conflito certamente obedece à sua exteriorização conscientizada, anulando-lhe a causalidade e preenchendo seu espaço com formulações amadurecidas e realizações compensadoras. Tal a resolução e a ação dinâmica existe humildade, reconhecendo o seu ser frágil e necessitado, por fim encorajando-se para o cometimento libertador. Vivendo-se uma atualidade globalizada, inevitável pode-se, no entanto, evitar a massificação, preservando-se a individualidade, sendo-se autêntico consigo mesmo,
enfrentando as imposições do ego, que é esse eu, e harmonizando-se com o self, que são ali os desejos, né? Que é aquilo que a gente vem já trazendo da espiritualidade, né? Ao reencarnarmos com os nossos projetos, de vencer as nossas más inclinações. Então, nós temos essa capacidade. E ela vem a partir da nossa vontade de realmente nos melhor, de realmente sairmos dessa sintonia, de tratar esses nossos tormentos. Hoje, o mal do século, podemos falar que é a ansiedade, a depressão, que são tormentos muito agravados, que é tudo inquietação, é toda essa agitação que a gente acaba buscando ao estarmos nos envolvendo, nos comprometendo com o mundo material de uma forma errada, de uma forma a interpretar ali o progresso como sendo as conquistas materiais, a dedicação àquilo que é perecível. A perda do senso de humor, entre outras causas, resulta do estresse e da amargura, do desgaste das emoções e do vazio existencial, colimando em condutas pessimistas, caracterizadas pela revolta sistemática e agressividade diante de quaisquer incidentes, ou pelo desânimo, pelo desinteresse em torno das ocorrências. Então, tudo que pode estar fugindo do seu controle, como que a gente tem reagido? Tem pessoas que, não quero mais, não vou fazer. Não aprende ali e nem se remodula para aproveitar aquele acontecimento. Descaracterizam-se, então, os valores perante si mesmo e as aspirações cedem lugar à acomodação rebelde, conspirando contra as estruturas íntimas. O senso de humor estimula o prosseguimento dos objetivos. Quando a gente perde esse senso de humor, então, por quê? Como tem aquela... Eu não sei se é uma frase ou se é uma música, mas é sacode a poeira e dá a volta por cima. O bom humor faz isso. É esse estímulo, né? O que nos faz fazer com que a gente dê a volta por cima, que a gente aproveite aquela situação para transformar. Se a vida te deu um limão, faça uma limonada, né? Então, estar pegando aquela situação e convertê-la de alguma forma proveitosa para que você avance, para que com esse estímulo do bom humor, da alegria, do sorriso, estar caminhando e não se rendendo, se jogando, se desanimando. E aí vem as lamentações no estilo de nada na minha vida dá certo, eu não consigo construir nada, eu não consigo ali nem mesmo estar em comunhão com a minha família. Eu sou uma péssima mãe. Eu sou uma... né? E fica ali se depreciando, se colocando para baixo, se atormentando. O senso de humor estimula o prosseguimento dos objetivos, vencendo dificuldades e obstáculos com otimismo de quem confia em si, nas próprias possibilidades e na capacidade de renovar-se para não estacionar, que é o que causa esse estacionamento, né? Vem desse mau humor que está ali, é um mau humor enfermiço mesmo, tá? Que a gente está falando. E também da depressão. Depressão e esse mau humor são duas enfermidades que se diferem, porém elas têm essa semelhança de estagnar.
Trata-se de um parâmetro para aquilatar-se a condição em que se encontra as disponibilidades ao alcance para vencer. É você olhar realmente para o mundo e ver a beleza. Como a gente falou em algumas palestras anteriores, passadas, ou estudo, o que nos traz olharmos ou estarmos em contato com a natureza? Não é uma renovação? Não é um estímulo? Já não brota um sorriso no nosso rosto quando a gente está diante da natureza e nos abrimos a ela? Porque vai ter aquelas pessoas que vão reclamar, né, do sol forte, do mosquito, da grama que penica. Ainda tem essas pessoas que estão tão atormentadas, que estão tão ali desajustadas interiormente, que não veem beleza nem mesmo naquilo que é mais belo. Porém, a natureza é um remédio para a nossa alma. Leon Denis, sempre quando ele queria meditar ou dar continuidade às suas escritas, ele buscava refúgio na natureza. Ele buscava ali a inspiração na natureza. Temos uma história de vida, né? Do doutor Edward de Bar, né? Que foi o criador dos florais. A história dele é justamente essa, em que ele um dia saiu descalço pela natureza e foi observar as flores, foi observar os campos. Pensou, cada flor me transmite ali uma sensação. Será que elas não têm um poder maior? E começou a estudar a essência de cada flor, né? Para estar transformando em medicação e assim conseguiu, para tratar esses nossos tormentos da alma, esses tormentos que arrastamos pela nossa vida inteira, né? Para chegar lá no final da nossa encarnação, eu digo quando já estivermos com idade avançada, para falar que todo mundo chega um momento da vida já mais avançado, né? Vai falar isso. Ah, quanto tempo eu perdi. Ah, se eu soubesse disso há 20 anos atrás. Ah, se eu tivesse. Ah, se. Tem até uma história de uma médium, de uma trabalhadora, que ela colocava empecilhos em sua tarefa. Então, ela sempre falava assim com os benfeitores. Ah, se meu marido tivesse um emprego estabilizado, eu conseguiria me dedicar melhor à tarefa. E essa espiritualidade arranjava. Ah, se o meu filho não tivesse desencaminhado, eu teria ali mais tempo para me dedicar à mediunidade. E assim, durante toda a sua encarnação, ela foi colocando o si, né? Se. É como nós. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer tal doação. Ah, se... Tem um conto no livro Contos desta e de Outras Vidas. Acho que é esse o nome. Eu acho que é esse o nome. Não dá para ler daqui. Em que vai estar contando a história de um trabalhador, trabalhador que eu digo como se fosse, a gente fala missionários para aqueles que são mais evoluídos, né? Mas é um que veio com a missão de estar auxiliando na caridade assistencialista, né? Assistência que vai estar fornecendo ali doações, alimento, educação. Ele recebeu essa tarefa. Porém, durante toda a sua encarnação,
ele se preocupou em adquirir fundos primeiro. Então, ele queria adquirir fundos para poder, dinheiro, né? Para poder fazer uma grande construção e abrigar todo mundo. Então, durante a sua encarnação, primeiro ele foi adquirir a estabilidade financeira para sua família, para si, depois para os filhos. Aí depois ele foi ali correr atrás de fazer essa construção para estar ajudando, auxiliando as pessoas mais carentes, né? E durante esse processo em que ele já tinha se tornado até mesmo rico, ele não fez nenhuma caridade. Ele estava ali aguardando o momento que ele indicou como certo de fazer tudo, né? O que aconteceu? Ele escorregou uma casca de banana, bateu a cabeça e desencarnou, sem conseguir praticar nada, nenhuma caridade, nenhuma ação. E como a gente sempre fala, né? A gente tem um conhecimento popular, né? Quem menos tem é o que mais faz, tanto em doação quanto de tempo também. Então, se você está precisando de ajuda, vai buscar aquele que está com o tempo mais folgado. Busca aquele que que está sempre fazendo alguma coisa, que está sempre aproveitando o seu tempo, porque ele, mesmo que não tenha tempo, ele vai conseguir te ajudar. E aquele que menos tem financeiramente também é o que mais acaba realizando pelo outro. E a gente passa pela rua e vemos os moradores de rua alimentando os cachorros, né? Aí comentamos um com o outro. Nossa, não tem nem para alimentar, para matar a sua fome e estar ali compartilhando com o cachorrinho, com o animal. Então tem ali essa disponibilidade, esse desapego do material, aquele que menos tem. E isso é algo para a gente refletir também. Se a gente está tão atormentado, será que é por quê? Porque queremos muito? Porque queremos aquilo que não é o momento? Porque estamos esperando algo, sendo que esse algo só vai chegar se a gente começar a realizar outras coisas? Temos que refletir. Às vezes, para a gente chegar no potinho de ouro no final do arco-íris, nós temos que passar por diversos outros caminhos. E esses caminhos incluem pedras, espinhos, secura do deserto, né? Estou lembrando daquela parábola do semeador, né? Então, nós temos que passar com bom humor, enfrentar as dificuldades, os problemas, os imprevistos, com bom humor, com otimismo, para estarmos nos fortalecendo e então darmos continuidade. Não ficarmos ali estacionados, não nos deixarmos levar pela massificação que a globalização causou. Não permitir a nossa perder-nos de nós mesmos. Me fiz compreendida? Já deu o nosso horário da palestra, né? Mas vamos encerrar com uma mensagem aqui de André Luiz, do livro Agenda Cristã, no capítulo 49, que tem o título assim: Ajude a você mesmo.
Não ambicione do seu vizinho, senão os dons excelentes que lhe exornam o espírito. Não permita que os dissabores governem o leme do seu destino. Não entregue o templo de sua memória às más impressões. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto de sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Não se prenda ao mal, no entanto, não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que foram atingidos pelo mal. Não apague o achorte da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida mais tarde lhe abra o santuário da sabedoria. Não lhe falte tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom. Não ouvide que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. Então, essa mensagem aqui vai nos dando a orientação do bom aproveitamento que devemos estar fazendo com o nosso dia, com as situações que nos cercam, com os nossos compromissos, estarmos em contato conosco, sem crescer os olhos para além. Esse além é estar nos colocando objetivos que não pertencem à nossa caminhada, tanto estéticos, quanto financeiros, quanto afetivo, qualquer que seja o nosso espelho, que vão para o mundo social, né? Vamos estar redirecionando, porque o nosso espelho deve ser Jesus. E se nós estamos com tormentos, se nós estamos com a nossa alma atormentadas, é porque a gente está se olhando no espelho errado, né? Nós estamos nos espelhando no exemplo errado. Nosso maior modelo e guia é Jesus. E é para lá que nós devemos estar voltando a nossa atenção. Então, primeiro nós temos que buscar a intimidade conosco, entender as nossas reais necessidades, retirar a camuflagem, retirar a máscara das nossas lamentações e, sim, reformularmos, nos renovarmos. E o hino de encerramento vai falar sobre isso, sobre essa renovação, sobre essa busca em Jesus, de estarmos então remodulando os nossos pensamentos, os nossos hábitos, o leme da nossa vida. Muito obrigada mais uma vez a todos pela presença, que possamos ter um bom dia de domingo, aproveitando cada momento, cada instante com os nossos familiares e também conosco mesmo, aproveitar a nossa própria companhia. Muito obrigada mais uma vez e que fiquemos na paz do Senhor Jesus. Eu creio, tudo vai regenerar, tudo vai em mim mudar. Eu creio, eu vejo os meus pés a caminhar, tua luz a me tocar. Eu vejo a todo momento o Senhor está com as mãos estendidas a me tocar, curar as feridas e o meu coração restaurar, porque todo dia tem que
vai ser assim. O meu pensamento enviado a ti, e logo percebo a tua presença em mim. Eu sou mais forte no Senhor. Eu vou longe, longe da dor. Eu sou mais forte no Senhor. Eu vou longe, longe da dor. Basta que me toques, ó Senhor. Basta que me toques, ó Senhor. Oremos. Irmãos, se aceitamos o Evangelho verdadeiramente, não nos esqueçamos da sua representação em todo lugar. Não nos esqueçamos da responsabilidade que não podemos fugir. Somos embaixadores de Jesus onde estivermos, se a luz do Senhor for o nosso clarão. Cada dia é uma nova revelação para que exerçamos essa sublime investidura. Se o Senhor desceu até nós para que nos levantássemos, aprendamos e nos esforcemos para representá-lo, imitá-lo. Sejamos a palavra amiga do esclarecimento benéfico. Acendamos a lanterna da coragem, prosseguindo no trabalho que o Senhor nos confiou. O cristão sincero é o bom educador que tudo aperfeiçoa para a vitória do bem. Auxiliemos a todos que nos buscarem, lhes orientando os pensamentos para o equilíbrio. Colaboremos e auxiliemos. O mensageiro do Cristo é o braço do Evangelho. Se nos propomos ao serviço com Jesus, abramos a Ele o nosso coração, para que nossas vidas sejam uma luz brilhante para todos que caminham conosco. Façamos de Jesus o nosso padrão vivo e incessante. Que assim seja.